Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é modernismo brasileiro. O modernismo foi o maior movimento artístico e literário que nós tivemos aqui no Brasil. E ele começa exatamente com a Semana de Arte Moderna em São Paulo em 1922 e tem 3 grandes centros de difusão: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E nós, nesse programa, vamos analisar o surgimento e o desenvolvimento do modernismo no Brasil e também, digamos, a influência que o modernismo tem na atualidade, ou pela modernidade ou pela pós-modernidade. E a nossa convidada é professora da Universidade Federal, professora Eneida Maria de Souza. Bem-vinda, professora, é um grande prazer tê-la aqui. Eu que agradeço. E ela acaba de lançar um livro extremamente interessante sobre o tema, que chama Modernidade Toda Prova, né? E o livro será o tema da nossa entrevista, e nós vamos começar exatamente pela apresentação do livro. Eneida, qual o propósito do livro? Este livro, Modernidade Toda Prosa, é sobre a prosa brasileira. Sim. Que iniciou-se, né, modernista brasileira, que se iniciou em 1922 e foi, né, seguindo aí os anos, e até hoje a gente pode falar que existe uma prosa modernista, não exatamente igual a que foi feito, mas também uma prosa moderna, né? Quando nós estamos trabalhando em prosa, porque o nosso telespectador saiba, nós estamos fazendo um contraponto com a poesia no campo da literatura? O que ela abrange, a prosa? Não deixa de ser um contraponto, né? Porque são as narrativas. Sim. E você tem aí o gênero narrativo, o gênero da prosa e o gênero da poesia, né? Mas, ao mesmo tempo, o modernismo ele veio trazer um pouco essa ruptura entre as divisões, porque o próprio Oswald de Andrade, né, que é um dos manifestantes da época, ele escrevia poesia, mas dentro de uma perspectiva prosaica também, né, fragmentada, etc. Quer dizer, então, entre as várias mudanças e transformações que o modernismo trouxe, uma delas foi essa. E a sua obra é uma obra revisionista, complementar a tantas obras que já foram editadas sobre o tema, professor? Ela é revisionista, porque essa obra, que foi escrita por mim e por uma colega do Rio, Marília Cardoso, ela foi uma obra de encomenda. O coordenador da coleção, Eduardo Jardim, ele pensou justamente em fazer uma comemoração dos 90 anos da Semana de Arte Moderna, que foi, né, em 2022, em 2012 foi a comemoração. Então, ele pediu vários setores, né, das artes plásticas, do cinema, da própria comemoração, e com isso nós escolhemos falar sobre a prosa modernista. E as fontes para escrever o livro, professora? E foram inúmeras, porque eu já tenho também um trabalho antigo sobre o modernismo, porque a minha tese de doutorado foi sobre Macunaíma, né, de Mário de Andrade, e ao longo do tempo, né, há uns 30 anos, eu venho trabalhando com o modernismo. Então, a nossa fonte é uma fonte histórica, né, uma fonte da própria história da literatura brasileira, a leitura cuidadosa dos textos, né, e por aí a gente foi escrevendo a 4 mãos esse livro. Perfeito. E a crítica? Como recebeu o livro, professora? Quer dizer, tem um mês mais ou menos que nós lançamos, né, mas a crítica está muito favorável, tem saído muita reportagem nos jornais. Nós vamos amanhã para São Paulo, para o SESC, para fazer um debate também sobre o livro. Eu vou lançar também no dia 12 no Rio, de modo que, com isso, eu acho que a recepção vai ser muito boa, porque faz parte também de uma coleção, né? Não é um livro isolado. Perfeito. Modernidade, modernização e modernismo são 3 conceitos que a senhora trabalha no livro. Qual a diferença entre esses conceitos, professor? Há uma grande diferença, porque, por exemplo, modernismo, que é inclusive uma expressão até meio inglesa, né? Eles falam muito em modernism, a gente considera mais relacionada a essa época, né? Dos anos 20 até os anos 30. E depois nós temos uma característica maior, que é a modernidade, que abrange, né,
todo o século XX, né, se a gente pode dizer, já não é muito característica desse movimento, porque esse movimento ele tinha características muito específicas, e a modernização é interessante porque faz parte de toda a questão da industrialização, do culto do progresso, A urbanização. A transformação das cidades, né, quer dizer, com o modernismo as cidades também começaram a mudar, a se transformar em metrópoles, né? Sim. Nós temos 3 cidades, 3 estados onde o modernismo foi mais forte, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Como caracterizar o modernismo em São Paulo? E São Paulo é onde começou, né? Muitos críticos já falaram sobre isso e eles realmente ressaltam a questão de São Paulo ter sido uma cidade muito conservadora, não é? Ao contrário do Rio, né, que já era uma cidade, segundo a crítica também, que o modernismo lá já existia há mais tempo, claro, principalmente com relação à estrutura da cidade, né, a mudança das avenidas, a abertura das avenidas, o chorinho, né, com Pixinguinha, com o Senhor, o carnaval, né, que foi muito importante, mas acontece que São da família real, no final do século, né, no princípio do século XIX, quer dizer, isso foi muito importante para trazer, né, todo um sentido aí de modernidade, né, se você quiser. E com isso São Paulo, na realidade, como foram os escritores de lá, que inauguraram esse movimento, então ficou um pouco como o Rio de Janeiro esquecido, né? Da mesma forma que Minas Gerais, que Belo Horizonte também, embora tenha sido um pouco tardio, né, mas Belo Horizonte ficou um pouco também esquecido com relação a esse movimento. Tem também um sentido político, quer dizer, um movimento nacionalista e também um movimento que quer, num certo sentido, cortar os laços com a Europa e, sobretudo, a influência colonial ou colonialista, não é isso? Isso é muito importante, porque pela comemoração, né, do centenário da independência, né, em 1822, e agora nós vamos ter o bicentenário, né, em 2022, né, você já tem aí uma questão política, né, que é romper com os modelos europeus, trabalhar como o Mário de Andrade trabalhou o tempo todo por uma literatura nacionalista, uma literatura que fosse nossa. Sim. É claro que não esquecendo as influências, né? Claro, porque as influências são importantes, mas acontece que até então existia muita cópia, né? Muita paráfrase do que se fazia lá fora. Claro. E o modernismo, nesse ponto, ele foi crucial, né? Principalmente pela valorização dos mitos brasileiros, pela valorização do índio, né? do negro, de nossos rituais, do folclore, tudo isso foi de extrema importância. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos fazer um comparativo entre o modernismo em São Paulo e o modernismo no Rio de Janeiro. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema modernismo à brasileira. Nós situamos o modernismo, a sua relação com modernidade e modernização, e também encerramos o bloco analisando um pouco o desencadeamento desse processo em São Paulo. Que paralelo nós podemos fazer entre o modernismo em São Paulo e o modernismo no Rio de Janeiro? Eu acho que os dois movimentos, eles foram concomitantes, é claro, né? Porque havia todos os representantes lá do Rio, como os representantes de São Paulo. Em São Paulo a gente teve, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, nas artes plásticas, a Tarsila do Amaral, que influenciaram muito, né, esse desenvolvimento no resto do país. Só que o que nós tentamos fazer nesse livro foi justamente trabalhar com autores que não foram muito estudados, trabalhar com os mitos aí dos escritores, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o próprio Manuel Bandeira, né? o Drummond, que é um grande representante desse modernismo em Minas, mas que logo depois ele vai para o Rio. Né? E com isso, a minha colega trabalhou muito com a questão de autores, por exemplo, como Jorge de Lima, que morava no Rio, que era do Nordeste, com Murilo Mendes, que foi também um escritor um pouco deixado de lado, porque eles eram muito voltados para a religião, para o catolicismo. Ela trabalhou também com o cinema de Humberto Mauro,
de Peixoto, porque para ela a narrativa modernista também estava muito relacionada com o cinema, além das artes plásticas, não é? E com o cinema. Não deixa de ser, digamos, abrir a perspectiva, a lente para a irradiação desse movimento, que não é só dos expoentes, né? Mas ele tem uma certa continuidade. Tem uma em certa... outros escritores, e também, talvez, isso diferencie também o movimento um do outro, ou não? Diferencia, sim. Porque, na realidade, o que a gente tem que pensar é que o modernismo, e o conceito de modernidade é muito amplo. Não é? Sim, claro. Depois de modernismo, você já vai começar a ter outros tipos de modernismo e de moderno. E só hoje, né, no século XXI, é que nós podemos também fazer essa revisão. Claro. Né? O que seriam as modernidades tardias, que nós estudamos aqui em Belo Horizonte, com relação à obra do Juscelino Kubitschek e do Niemeyer. Né? Quer dizer, o que seria a própria pós-modernidade, que não é o oposto da modernidade, mas que estaria incluída aí. Né? Então, com isso, esse livro ele tem essa qualidade que é justamente estudar a relação entre a literatura e as outras artes, vamos dizer assim. E ampliar o leque dos autores examinados, não é isso? E ampliar. E a caracterização do modernismo carioca, ele se distancia muito de São Paulo ou não? Não distancia, não. Eu acho que o que é mais interessante é que nós tínhamos lá o Sérgio Buarque de Holanda, né, que participou também, o Werneck, né, que também participou, o próprio Drummond, né, que foi para lá em 1934, que se você for pensar bem, né, ele tem todo um lastro mineiro, mas também morava lá, trabalhou com Vargas, né, na época, inclusive da ditadura. Mas se você for olhar assim, não tem... A grande diferença que eu acho do Rio de Janeiro é que ele tinha um ritual, que é o ritual do carnaval. Sim. E com isso, os paulistas, por exemplo, a Tarsila do Amaral, o próprio Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, exploraram muito essa festa, né? Essa festa, vamos dizer assim, do povo, né? Trabalhando também com a imagem das favelas. A Tarsila tem obras maravilhosas sobre isso. A modernização urbana no Rio de Janeiro. A modernização urbana. Então, tudo isso influenciou, eu acho que para também tingir um pouco, né, esse modernismo em São Paulo. Da eletricidade, do telefone, do telégrafo. As grandes exposições. As grandes exposições. Você sabe que em 1922, né, na época que o Brasil estava comemorando, né, o centenário, houve uma grande exposição no Rio de Janeiro. Né? E o Pedro Nava, que morava em Belo Horizonte, nós também trabalhamos muito com a narrativa memorialística, né, do Pedro Nava. Ele vai para o Rio para visitar a exposição de 1922. E depois ele conta nos livros de memória. Conta tudo isso. E a relação entre os modernistas e o modernismo e a Revolução de 30? Tem muito a ver, né? Eu acho que é todo um clima, né, de revolução, de mudança de hábitos, de mudança de costumes, de mudança de linguagem, né? E o Getúlio justamente chega, né, já no finalzinho do automodernismo, né, que é 1930. E, infelizmente, em 1932, há o racha, né? Com a Revolução Constitucionalista em São Paulo, em que o próprio Mário de Andrade vira para o Carlos Drummond de Andrade e fala assim: hoje nós somos inimigos. Eles trocavam, né, correspondência, e ele mesmo vai falar isso. Por quê? Porque houve um racha com relação ao governo de Vargas. Mas né? uma parte adere ao Estado Novo e dá apoio a Vargas. Né? Dá uma legitimidade fundamental. A maior parte. Porque é esse governo do Vargas que foi um governo extremamente contraditório, que teve o seu lado bom e teve o seu lado, claro, ruim. Mas todos os intelectuais que trabalharam com ele fizeram grandes avanços para a cultura brasileira. A política industrial como política de Estado e de governo começou lá. Foi né? lá. O patrimônio é lá. O Serviço do Patrimônio foi em 36. A CLT, que é o reconhecimento do trabalhador brasileiro, dos seus direitos, eu acho que você tem razão, quer dizer, a Revolução Modernista não foi só na linguagem, não foi só nas artes, foi também em toda a cultura brasileira, que eles queriam criar uma cultura brasileira. Veio a CSN, depois veio a Petrobras, toda essa modernização econômica tem um lastro muito grande. Né? A modernização é muito importante também. E terá um outro continuador, que é o presidente Juscelino Kubitschek, aqui de Minas Gerais, tanto como prefeito quanto como presidente da República. Né?
Mas esse tema do modernismo à mineira será tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Estamos trabalhando modernismo à brasileira. No primeiro bloco nós situamos o movimento. No segundo, nós diferenciamos São Paulo e o Rio de Janeiro em termos do movimento modernista. E já encerramos o segundo bloco anunciando o tema que é o modernismo em Minas Gerais. Como caracterizar o modernismo mineiro, professor? Olha, o modernismo mineiro é incrível porque ele praticamente já existia, né, essa revolução da linguagem com Drummond, etc. Mas é em 1924, quando vem a caravana, né, de São Paulo para visitar as cidades históricas em Minas, porque eles queriam justamente estudar o barroco, porque o barroco para eles passa a ser essa relação com a tradição, né? Então eles já começam a reunir a tradição com a ruptura e com isso eles se conhecem, né? O Pedro Nava conhece o Drummond, conhecem vários outros que moravam aqui e que ainda estavam tentando, né, entender um pouco esse movimento. E aí começa a correspondência, começa a publicação de livros que foi sem fim, né? Quer dizer, o modernismo em Minas, eu diria que talvez o modernismo comece em 1924. Tem gente que fala isso. Não parece ser meio contraditório, digamos, revisitar o barroco, já que também o movimento modernista quer uma independência de Portugal e das suas influências do lado colonialista? Ou como é que foi feita essa releitura do barroco e, sobretudo, da grande expressão que era o Aleijadinho, né? Não, mas acontece que para eles, principalmente Mário de Andrade, que foi um estudioso do barroco, do Aleijadinho principalmente, ele diz o seguinte, que com o Aleijadinho você tinha a construção de um homem novo. Sim. E você tinha também a ruptura com o barroco europeu. Sim. Porque a obra do Aleijadinho, ela é considerada assim, ela é transformadora, ela é própria de Minas, ela é própria do Brasil. Não é que seja que ele estivesse copiando, né? Mas então, o barroco também trazia para os modernistas, ao lado dessa busca do novo, era o primitivo, né, entre aspas, era aquilo que poderia transformar a cultura numa cultura nacional. A valorização do povo brasileiro, do indígena, o negro, e o povo, né, nascido aqui. Principalmente a questão mestiça, porque na realidade não é que eles fossem contra a cultura europeia, eles queriam romper com uma certa hegemonia europeia. Perfeito. Né? Se eu entendi bem, e se eu estou interpretando bem, o movimento modernista em Minas começa um pouco colado em São Paulo. Como é que ele se autonomiza, professora? Não, aí com o correr do tempo, né, o próprio movimento modernista, por exemplo, princípio dos anos 20, se ele estava muito voltado para as vanguardas europeias, como o cubismo, o dadaísmo, quando chega no final dos anos 20, por exemplo, em 28, já existe uma reviravolta com relação ao nacionalismo, né, à antropofagia, que é a grande arma, né, que o Oswald de Andrade vai criar, que é o Manifesto Antropófago, que é justamente você deglutir o estrangeiro e transformar essa cultura numa cultura própria. Né? E com isso, no final dos anos 20, né, 28, você já tem uma força bem mais política também. Perfeito. E bem mais nacionalista. Perfeito. Vindo para a política, como é que o movimento modernista se conecta com o prefeito Juscelino Kubitschek e depois com o presidente Juscelino Kubitschek, ganhando, digamos, talvez uma dimensão nacional com a construção da Pampulha aqui depois com Brasília. Esse tema foi um tema de nossa pesquisa aqui na UFMG, com o Wander Miranda, com a Vera Andrade, com o Reinaldo Marques e outros pesquisadores, que nós estávamos trabalhando essa modernidade tardia. Né? O que a gente entendia por isso? Era justamente nas artes plásticas, na literatura, no cinema, já havia um modernismo. Né? Mas na arquitetura, é só a partir dos anos 30 que a arquitetura começa a se modernizar, vamos dizer assim, com Niemeyer, com Le Corbusier, que vem para o Brasil nos anos 30, né? E eles constroem o Ministério da Educação no Rio. Perfeito. E com isso, o Juscelino, que era também um prefeito muito progressista, né? E ao mesmo tempo muito cosmopolita, ele chama o Niemeyer para fazer a Pampulha.
E, na verdade, hoje que dá talvez uma dimensão até internacional é Brasília, que é um movimento arquitetônico do modernismo, da modernidade. É uma cidade concretista, vamos dizer assim, né? Perfeito. E ele não só traz esses arquitetos, mas também traz o Guinhar, né? Sim. E cria a Fundação Guinhar, né? Que é a universidade, a faculdade, que isso também foi uma revolução muito grande para as artes plásticas em Minas Gerais. Perfeito. Né? Qual a vitalidade do movimento modernista no Brasil? Até quando ele perdura? Ele continua até hoje, com novas facetas, com novas transformações. Nós temos, por exemplo, o tropicalismo de Caetano Veloso, nós temos o concretismo antes, né, em São Paulo, nós temos o cinema novo, nas artes plásticas, o Oiticica, né? E com isso nós temos também toda uma revitalização, uma releitura dessa sobrevivência do modernismo no Brasil. Não é que ele tenha morrido, ele continua, né? Porque eu acho que os movimentos eles são sendo transformados. Né? Perfeito. E a senhora mencionou também a modernidade e não é a antimodernidade, a pós-modernidade, não é isso? No sentido de pós. Qual a relação entre os dois? A grande é isso, quer dizer, você começa a fazer releituras dessa modernidade, como releituras desse modernismo tucur lá dos anos 20. Né? E com isso nós temos várias acepções, né? Modernidades tardias, pós-modernidade, pós-colonialismo, como você mencionou, né? Quer dizer, essa releitura pós-colonial das artes, das culturas, isso é muito importante hoje, né? Que antes não havia essa reação. Líquida. Modernidade líquida do Bauman, não é? Modernidades sem limite, né? De um estudioso também latino-americano, quer dizer, com isso, cada momento, né, e cada faceta vai criando novos conceitos. Pode-se ainda dizer que há uma influência efetiva sobre a literatura que se faz ainda hoje? Sim, sim. Você tem aí o quê na literatura modernista? A preocupação com o cotidiano, a quebra da retórica, né? Lá Rui Barbosa, lá uma literatura parnasiana, simbolista, não é? E isso continua, essa linguagem mais simples, essa linguagem fragmentada, os textos, né, fragmentados, que isso foi muito próprio, né, do modernismo, e com isso você vai tendo a questão da paródia, a questão de você parodiar o outro texto, né, dos intertextos que entram, né, para a construção da literatura e das artes plásticas, e principalmente a interdisciplinaridade, quer dizer, você não estuda só literatura, você estuda literatura relacionada com o cinema, com as artes plásticas, né? Com a história, com a filosofia. Sim, né? Antropologia. Com a antropologia. Perfeito. Professora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Interconexão Brasil, cumprimentá-la pelo livro, um livro muito bem escrito e que eu recomendo a todos, sobre um tema desse grande movimento que nós tivemos aqui, chamado modernista. Né? E você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que nos tem concedido. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.